Olá pessoal, nós vamos ver um pouco hoje de função seno, as transformações do gráfico a partir das alterações dos parâmetros. Na realidade, da função seno, tanto a função seno quanto a função cosseno, nós temos 4 parâmetros. Vamos ver quais são esses parâmetros. Antes de vermos os parâmetros, vamos ver o gráfico da função seno. Então, aqui do lado esquerdo nós temos o gráfico da função seno e do lado direito nós temos os valores correspondentes a x, os valores de x. Então, quando eu digo que f de x igual a seno de x, eu quero saber, eu tenho que substituir aqui esse valor de x. Então, esse valor de x ele pode ser substituído por 0, pode ser substituído por π sobre 2, por π, 3 meios de π e 2π. Não que não possa ser substituído por outros valores, mas os mais utilizados são esses e os resultados disso são fáceis de memorizar. Então, o seno de 0 é 0, o seno de π sobre 2 é 1, o seno de π é 0, o seno de 3 meios de π é menos 1 e o seno de 2π vai ser 0. Esses valores nós colocamos no gráfico. Então, aqui a gente tem 0 e 0. Nós temos aqui em cima π sobre 2 e 1. Então, π sobre 2 e 1. Nós temos aqui 0. Nós temos 3 meios de π com menos 1. E temos 2π com 0. Esse gráfico é o gráfico básico da função seno. Então, é a partir dele que a gente vai ver essas alterações. O que vai acontecer com esse gráfico quando a gente mexer com esses parâmetros? Vamos ver. Temos 4 parâmetros, o A, B, C e D. Esses 4 parâmetros vão influenciar na função seno. Então, aqui a gente tem a função seno, ela de maneira completa. F de x é igual a mais B vezes seno de C vezes x mais D. No lugar de f de x, a gente pode usar y é igual a A mais B vezes seno de cx mais D. Vejam, o valor de A vai ser um número que vai estar sozinho, independente. Então, é um coeficiente que está sozinho aqui. Esse valor de A tanto pode ser positivo como pode ser negativo. Já o valor de B, o B vem sempre acompanhando a palavra seno. Então, B vem sempre junto da palavra seno. C, ele vem junto do x. Então, o número que tiver junto do x é o C. E o D vem justamente dentro de um parênteses, acompanhando o C. Então, ele vem somando ou subtraindo. E é sobre esses 4 parâmetros que nós vamos falar. O que vai acontecer com o gráfico se tiver alteração desses parâmetros. O primeiro parâmetro é o parâmetro A. O que é que o parâmetro A faz? O parâmetro A, ele faz com que o gráfico suba ou desça esse valor de A. Por exemplo, essa função que eu tenho aqui é 1 mais seno de x. Observem que aqui, ó, o parâmetro A é 1. Então, o meu gráfico, ele começa normalmente, o gráfico da função seno, ele começa em 0. Então, o que aconteceu aqui? Ó? Ele subiu uma unidade. Se eu tivesse aqui menos 1, ele iria descer menos 1 a unidade. Se eu tivesse um 2 no lugar do 1, ele iria subir 2 unidades e assim sucessivamente. Então, esse parâmetro A vai fazer com que meu gráfico ou suba ou desça. O parâmetro B. O parâmetro B vai multiplicar todos os valores do gráfico pelo seu valor em relação ao eixo Y. Observem que se você comparar o gráfico vermelho com o gráfico azul aqui, ó, é a alteração do parâmetro B. B meu agora é 2. Então, vejam que subiu 2 unidades. Então, o meu gráfico inicial era Y é igual a seno de x. Esse é o gráfico vermelho. Como não tem valor nenhum aqui, então o valor é 1. Então, eu pego esse valor 1 e multipliquei por 2. 1 vezes 2, 2. Então, ó, ele veio aqui para cima. Ele veio aqui para cima. Então, ele foi multiplicado. Na realidade, o parâmetro B, ele vai alterar a imagem, o tamanho do gráfico. Então, esse gráfico ele vai ficar mais alto ou mais baixo.
quando há uma alteração do parâmetro B. Se por acaso eu tivesse esse valor de B, no caso aqui eu tenho 2, e eu tivesse menos 2, o que iria acontecer? Meu gráfico ele iria virar de cabeça para baixo. Então, quando ele está negativo, ele vai inverter. O parâmetro C. Vejam que C é quem? É o número que está junto de x aqui, ó, logo depois da palavra seno. Então, ele vem junto de x. Esse parâmetro C, ele mudou. E aqui eu tenho 2. O que acontece? O meu gráfico, ele fica mais estreitinho ou ele vai ficar mais compridinho, certo? Então, o parâmetro C, ele vai alterar o período. O que é o período? O período é o espaço de onde ele começa até onde ele vai e vai começar a se repetir novamente. Vejam que aqui, quando ele chega em 2π, ele iria subir novamente, iria ficar do mesmo jeito que estava inicialmente. Então, o período é esse espaçamento aqui. Então, a função seno normal, que é essa função vermelha, ela tem um período de 2π. Qualquer função seno, o período é de 2π. Mas, quando há alteração do parâmetro C, esse período fica alterado. Vejam aqui, ó, o azul. Olha o espaçamento do azul aqui, ó. Olha a largura do azul. A largura do azul é apenas de π. Então, o que acontece aqui, ó? Quando eu tiver um número multiplicando, o meu gráfico ele vai ficar mais estreitinho. Se eu tiver um número aqui, no lugar desse 2, que estiver dividindo, o meu gráfico ele vai ficar mais comprido. Então, é como se ele tivesse mais esticado. Então, eu coloquei aqui, ó, quando o valor de C multiplica x, o período diminui, e quando divide, o período aumenta. O parâmetro D. O parâmetro D vai fazer com que ocorra um deslocamento desse gráfico ou para a direita ou para a esquerda. Se vocês observarem aí, ó, a função f de x é igual a seno de x mais a. O valor que está no lugar de D é este Azinho aqui, ó. Então, este A é o parâmetro D. E o que é que esse parâmetro vai fazer? Vai fazer com que esse gráfico ou se desloque para a direita ou se desloque para a esquerda. Vejam aqui que o meu gráfico vermelho inicialmente, e se eu comparar o vermelho com o verde, vejam que o verde ele se deslocou para a esquerda. E quantas unidades ele se deslocou para a esquerda? Ele se deslocou a unidade. Se eu tivesse 2 unidades aqui no lugar de A, ele iria se deslocar 2 unidades para a esquerda. Então, quando o valor desse D, ou seja, esse Azinho que foi colocado aqui, quando o valor desse Azinho aqui é positivo, o gráfico se desloca para a esquerda. E se esse númerozinho que tiver aqui, ele for negativo, ele vai se deslocar para a esquerda. Então, esses são os 4 parâmetros que vão provocar alteração no gráfico da função seno. Vamos ver aqui algumas questões sobre a função seno. A primeira quer saber qual é o período da função dada por y é igual a seno de 2x menos π sobre 4. Vejam que os parâmetros que tem aqui, ó, o 2, que está acompanhando o x, é o parâmetro C. E o menos π sobre 4 seria o parâmetro D. Como ele fala de período, quem altera o período é o parâmetro C. Então, vai ser esse 2zinho ali, ó. Então, o que é que eu vou fazer? Nós temos uma formulazinha para encontrar o período. Período da função seno é igual a 2π dividido pelo módulo de C. Então, é em módulo porque esse valor, se ele for negativo, a gente transforma num valor positivo. Então, para a gente encontrar o período de qualquer função seno, nós vamos usar essa formulazinha. Período é igual a 2π sobre C. Então, simplesmente eu vou na fórmula lá e vou encontrar o valor de C. O meu valor de C aqui, ó, C é quem está acompanhando de x. Então, é só trocar aqui, ó. Período é igual a 2π sobre o módulo de 2.
O módulo de 2 é 2 mesmo, então eu posso cortar esse 2 aqui com esse 2 aqui. Período vai ser igual a π. Então, o valor do período dessa função ali vai ser π. A outra questão diz o seguinte: a função real f de x igual a mais b vezes seno de cx tem imagem igual a menos 7 e 9. E seu período é π sobre 2 radiano. Assim, a mais b mais c vale. Então, ó, ele dá duas coisas aqui. Ele dá a imagem. Então, imagem. Deixa eu trocar o lápis aqui. Apagar aqui. Então, nós temos aqui, ó, a imagem, que é igual a menos 7 e 9. Existe uma regrazinha básica que diz o seguinte, que a imagem nós calculamos da seguinte maneira. Então, A menos B e A mais B. Então, se eu quiser saber a imagem de qualquer função, é só pegar o valor de A e B, somar e subtrair. Nós temos a imagem. Então, como nós temos aqui a imagem que ele dá, que é 7, e diz que a imagem é A menos B, então a gente iguala isso aqui, ó. A menos B é igual a menos 7. E a mesma coisa vai acontecer com o 9, ó. 9 é o que está depois da vírgula, sobrou lá com A mais B. Então, eu vou ter A mais B é igual a 9. Vejam que aqui nós temos a formação de um sistema. E esse sistema está bem simplesinho de resolver, ó, porque nós temos aqui menos B e mais B. Então, é só cortar aqui A mais A, 2A, que é igual a 9 menos 7, 2. Então, A vai ser igual a 2 dividido por 2. A vai ser igual a 1. Achamos o valor de A. Para encontrarmos o valor de B, nós vamos usar uma das duas equações e substituir o valor de A que nós já temos. Então, eu vou pegar essa, A mais B é igual a 9. Meu A é 1, mais B, que é igual a 9. Então, resolvemos a equação. B vai ser 9, o 1 vem negativo, então menos 1. B vai ser igual a 8. Eu já tenho o valor de A e o valor de B. Mas ele quer A mais B mais C. E ele dá outra informação. Ele diz que o período é π sobre 2 radiano. E nós sabemos que para encontrarmos o período, a gente vai usar a fórmula. Período vai ser igual a 2π sobre o módulo de C. Como no enunciado ele diz que o período é π sobre 2, a gente vai trocar o P, que é o período, por π sobre 2. Então, nós temos π sobre 2 vai ser igual a 2π sobre módulo de C. Esse π aqui, a gente pode cancelar com esse π aqui. Então, meios extremos, módulo de C vezes 1 vai dar módulo de C, e 2 vezes 2 vai dar 4. Esse C, ele está em módulo. Nós sabemos que módulo é a distância de um número até a origem. Então, essa distância é o módulo. Então, eu posso dizer que o módulo de 4 pode ser 4 e posso dizer que o módulo de menos 4 também pode ser 4. Então, o meu C tanto pode ser 4 como pode ser menos 4. Então, a gente vai usar as duas maneiras, substituir e ver o que é que a gente encontra de solução. Então, nós temos aqui o valor de A é 1, mais o valor de B é 8, e vamos usar o número 4 aqui, ó. 1 mais 8 mais 4 vai ser igual a 13. Então, a gente já achou a resposta. Se eu usar 1 mais 8 menos 4, nós temos 9 menos 4 vai dar 5. Então, a gente não achou essa resposta. Então, a resposta nossa vai ser 13.
Outra questão que nós temos aqui, que é uma questão da PUC, que diz o seguinte: a figura a seguir representa o esboço do gráfico de uma função que é muito útil quando se estudam fenômenos periódicos, como, por exemplo, o movimento de uma mola vibrante. Então, o produto das constantes A e B, constantes A e B, y é igual a mais B vezes o seno de Cx mais D. Esse valor de A e B, eles vão determinar a imagem. Então, se vocês olharem para o gráfico, vocês vão ver que o ponto mais alto do gráfico está aqui, ó, 5, e o ponto mais baixo do gráfico, nós temos aqui menos 1. Então, olhando para o gráfico, eu sei que a imagem vai ser menos 1 e 5. Como eu quero encontrar o valor de A e B, depois multiplicar, eu sei que a imagem também é A, vamos apagar aqui, A menos B e A mais B. Vejam que a imagem é o intervalo de A menos B e A mais B. O que é que a gente vai fazer? Ó? A gente vai olhar a imagem lá em cima. O primeiro valor é menos 1 e o primeiro valor aqui é A menos B. Então, A menos B vai ser igual a 1. Então, nós temos aqui, ó, A menos B vai ser igual a 1. Vamos olhar agora o outro valor. Nós temos 5 aqui e aqui embaixo nós temos A mais B. Como isso é imagem, então eles são iguais. Ou seja, A mais B vai ser igual a 5. Temos aqui um sistema fácil de ser resolvido. Ó. Menos B mais B eu vou cancelar. A mais A vai dar 2A, que vai ser igual. Eita, desculpa, eu esqueci o menos 1 lá no 5. Então, menos 1 mais 5 vai dar 4. A vai ser igual a 4 dividido por 2. A vai ser igual a 2. Achamos o valor de A e agora a gente pega uma das equações, eu prefiro essa segunda, porque está tudo positivo. A mais B é igual a 5. O valor de A é 2, substituo, mais B é igual a 5. B vai ser igual a 5, trazemos o 2 para cá, negativo. B vai ser igual a 3. Ele quer saber qual é o produto das constantes A e B. Então, produto de A e B, então, nosso produto será 2, que é o valor de A, vezes 3, que é o valor de B. Então, 2 vezes 3, 6. Então, esse é a resposta da nossa questão. Então, a alternativa A.